Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nossa série de estudos no livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 6, 7 e Enoque. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos desse livro. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 6, 7 e Enoque. 7 era de estatura mais nobre do que Caim ou Abel, e parecia-se muito mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Perceba. 3 filhos, né? A comparação entre 3 filhos. Caim, o mais velho, Abel e Sete. Cada um com um traço de caráter diferente. Caim, uma tendência ao mal, Abel, uma tendência a seguir o Senhor, e Sete, uma tendência maior ainda a servir ao Senhor. E aqui o ponto. Todos os 3 receberam a mesma bondade natural, o mesmo amor de Deus para os 3, mas cada um optou, fez a sua escolha. E assim, eu e você também temos as nossas escolhas a tomar, nossas escolhas a fazer. Temos a mesma bondade de Deus para todos nós. Mas as nossas escolhas determinarão ou mostrarão o caminho ao qual escolhemos. E a Sete, mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Os fiéis haviam antes adorado a Deus, mas, como aumentassem os homens, a distinção entre as duas classes se tornou mais assinalada. Havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus por parte de uma, assim como desdém e desobediência havia por parte da outra. Então nós vemos aqui que havia, conforme o número de pessoas iam crescendo, conforme o ser humano ia se multiplicando na face da terra, ia ficando mais assinalada a diferença entre os filhos de Deus e os filhos da terra, os filhos do diabo, os seguidores do diabo, aqueles que rejeitaram a Deus. E nós vemos essa distinção ainda nos nossos dias. E é interessante nos nossos dias que muitos daqueles que professam seguir e servir ao Senhor estão cada vez mais semelhantes ao mundo. E isso é um alerta para mim e para você. Será que eu digo que sou um seguidor de Cristo? Será que eu digo que eu sou filho de Deus? Mas eu estou cada vez mais semelhante ao mundo, cada vez mais fazendo as coisas que o mundo faz, frequentando os lugares que o mundo frequenta, comendo as coisas que o mundo come, me vestindo como o mundo se veste. Se não há uma distinção clara entre as minhas atitudes, as minhas escolhas e as escolhas do mundo, será que de fato eu sou um filho de Deus? Ou eu acho que sou um filho de Deus e estou caminhando em caminhos de trevas, caminho de perdições? Estou perdido e não sei. Antes da queda, nossos primeiros pais tinham guardado o sábado, que foi instituído no Éden. E depois de sua expulsão do paraíso, continuaram sua observância. Haviam provado os amargos frutos da desobediência e aprenderam o que todos os que pisam os mandamentos de Deus mais cedo ou mais tarde aprenderão, que os preceitos divinos são sagrados e imutáveis, e que a pena da transgressão certamente será infligida. O sábado foi honrado por todos os filhos de Adão que permaneceram fiéis para com Deus. Caim e seus descendentes não respeitavam o dia que Deus repousara.
Aqui mais um ponto importante, né? As pessoas só lembram do sábado quando veio os 10 mandamentos lá no Êxodo, lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Mas o sábado foi instituído no Éden antes da queda. E Adão e os seus filhos, e os filhos de Deus, guardavam o sábado, enquanto já Caim, que se rebelou, já não atentava mais à lei. Um ponto importante para falar disso. E muitas pessoas dizem que o sábado é dos judeus, quando o sábado existia muito antes da queda do homem. Muitas pessoas dizem que o sábado foi cravado na cruz, como pode Deus colocou uma lei. Tinham duas instituições criadas antes da queda: o sábado e a família. Como pode Cristo cravar na cruz que acabou com uma lei que existia, com um mandamento que existia, com uma instituição criada antes mesmo da queda do homem? Fica para a nossa reflexão. No que diz respeito aos meros progressos terrestres e materiais, distinguiram-se os seus descendentes. Não tomavam, porém, em consideração a Deus e estavam em oposição aos seus propósitos em relação ao homem. Ao crime de assassinato para o qual Caim abrira caminho Lameque, o quinto descendente acrescentou a poligamia. Percebam, um pecado abre a porta para muitos outros. E conforme geração após geração vai passando, vivendo, convivendo e aplicando o pecado em suas vidas, tornando o pecado normalizado, como se fosse algo normal, ele vai escalando, vai cada vez mais piorando. Quanto mais vivemos próximo ao pecado, ou vivemos no pecado, cada vez mais fundo no poço da perdição, vamos cavando, cada vez mais enraizado no pecado, nós ficamos. É impossível definir a perversidade do ser humano, até onde vai a perversidade do ser humano conforme ele vai pecando. Nós vemos lá em Sodoma e Gomorra que os anjos entraram na cidade e os homens, desde jovens até velhos, queriam abusar dos anjos. Quanto tempo eles não viveram no pecado ao ponto de chegar àquele ponto que estrangeiros chegam em sua terra e eles querem abusar? E não era um, nem dois, eram todos os habitantes da cidade. Abel levara vida pastoral habitando em tendas ou barracas, e os descendentes de Sete seguiram o mesmo método de vida, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, a buscar uma pátria melhor, isto é, a celestial. Percebam a simbologia, o detalhe. Ele habitava em tendas ou barracas, ele habitava em um lugar móvel, ele não fixava residência, ele não criava uma cidade. Por quê? Porque a pátria dele não era aqui, porque o reino dele não era deste mundo. Ele almejava algo mais, ele almejava o porvir. Por isso ele não se estabelecia aqui. Eles eram nômades aqui, porque eles estavam peregrinando até a pátria celestial, que eles estarão lá quando Cristo voltar. E eu e você temos que ter essa ciência. Eu e você estamos aqui nessa terra como peregrinos. Não somos daqui, não criemos raízes aqui, não nos aprofundemos, não nos acostumemos com esse mundo. Não podemos normalizar o pecado, não podemos achar normal, não podemos nos acostumar, não podemos nos conformar com as coisas erradas que esse mundo traz, que esse mundo nos mostra. Precisamos sim buscar a pátria celestial que cada vez mais está mais próximo. Os sinais nos mostram isso e cada vez mais eu e vocês temos de estar de malas prontas. Cada vez mais eu e você devemos não ter nada nessa terra
que nos agarre aqui. Devemos estar nos preparando para o porvir. Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A descendência de Caim espalhou-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem de sua influência contaminadora, retiravam-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Enquanto durou essa separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Mas com o correr do tempo arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales. Esta associação produziu os piores resultados. Aqui uma coisa interessante. Enquanto há separação entre os filhos de Deus e os filhos dessa terra, e as pessoas que escolheram amar ao mundo, que rejeitaram a Deus, há pureza no culto a Deus. Agora, quando começamos a nos misturar, quando começamos a normalizar estarmos nos mesmos ambientes, a fazermos as mesmas coisas, vamos, não ele se convertendo, mas nós nos convertendo ao erro. Nós nos afastamos do Senhor. Por isso o Senhor disse para não haver julgo desigual. Por isso o Senhor disse para nos preservarmos. E percebam que quando Caim saiu, ele se afastou, foi para longe, criou sua cidade e depois eles começaram a voltar e a avançar para onde os filhos de Deus moravam. E eles, temendo por sua segurança, não segurança física, mas segurança espiritual, a segurança de estar servindo a Deus, a segurança de não se corromper, se afastaram. Percebam os detalhes, como nós podemos aplicar essas coisas em nossas vidas e como nós deixamos sutilmente nos levar pelo erro. Será que nós temos nos afastado quando as más influências têm vindo até nós? E será que, olha só isso, com o correr do tempo arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales? Será que não somos nós, eu e você, que estamos nos arriscando a ter esse convívio próximo, a participar das atividades do mundo, a participar de atividades que não edificam, de atividades que não nos levam a Deus, atividades que estão nos afastando de Deus e nós nem percebemos? O convívio pouco a pouco foi o suficiente para, em algumas gerações, levar à decadência total do ser humano. Como nós veremos nos próximos capítulos, quando nós falarmos de Noé, quando nós falarmos do dilúvio. Percebam, não há a palavra me fugiu, mas não há segurança, não tem como estar seguro quando estou me misturando com o erro, quando estou próximo ao erro, quando estou contemplando o erro. Não há segurança em contemplar o mal, eu preciso cortar isso de vez da minha vida, eu preciso me afastar de vez disso. Não há segurança para mim e para você em estarmos próximo ao mal. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles. E perderam seu caráter peculiar e santo, misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e nas ações. Percebam, o jugo desigual levou à queda do ser humano pré-diluviano, antediluviano. Eles começaram com o jugo desigual, começaram a se misturar, começaram os filhos de Deus se casarem com as filhas da terra. Começaram a contemplar o erro dentro do seu lar.
começaram a ver as coisas erradas próximas a eles. Então, por estar próximos, contemplando, foram tendo a sua moralidade abaixada, aquilo já não se tornava mais uma coisa repulsiva, já se tornava algo comum, eles viam diariamente, até o ponto em que eles começaram a se misturar, começaram a praticar as mesmas ações. A queda, a minha e a sua queda, a queda do ser humano de maneira geral, não é algo repentino. Nossa, aconteceu. É uma coisa que vai sendo construída gradativamente. Passo a passo nós vamos dando em direção até que caímos de vez. Devemos tomar cuidado com os passos em que estamos dando, para onde estamos rumando, o que estamos fazendo. Durante quase 1000 anos, Adão viveu entre os homens como testemunha dos resultados do pecado. Procurou fielmente opor-se à onda do mal. Fora-lhe ordenado instruir sua posteridade no caminho do Senhor. E cuidadosamente guardou como um tesouro aquilo que o Senhor lhe revelou e repetiu às sucessivas gerações. Todavia, poucos houve que deram atenção às suas palavras. Frequentemente defrontava ele com amargas exprobações pelo pecado que acarretara tal desgraça à sua posteridade. A vida de Adão foi de tristeza, humildade e contrição. Quando deixou o Éden, o pensamento de que ele deveria morrer fazia-o estremecer de horror. Perceba que o ser humano ele não foi largado aqui à sua sorte. Adão teve um convívio íntimo com Deus, conheceu o mundo antes do pecado e agora ele estava ali mostrando o erro, ele estava advertindo o povo e as suas advertências eram ignoradas. Deus sempre deixou um remanescente, Deus sempre deixou alguém aqui com a palavra, com a instrução. E mesmo assim, a maioria em volta do pecado, que o pecado é prazeroso, que o pecado é muitas vezes gostoso no princípio, acaba rejeitando as advertências que provêm do alto. Muitas vezes, cegos pelo pecado, rejeitam essas advertências. Eu e você temos de ter essa ciência, temos de ter essa consciência, temos que analisar as nossas vidas. Será que eu estou rejeitando a palavra do Senhor? Será que eu estou rejeitando as advertências do Senhor? Porque eu estou envolvido pelo pecado, porque eu estou imerso no pecado. Eu preciso me analisar, eu preciso olhar para mim e ver aonde eu estou, que caminhos eu estou seguindo, o que eu estou fazendo, para que eu não esteja me perdendo cada vez mais. Adão testemunhou a corrupção que vastamente se propagava, a qual deveria finalmente determinar a destruição do mundo por um dilúvio. E posto que a sentença de morte pronunciada contra ele, por seu Criador, tivesse a princípio parecido terrível, contudo, após contemplar durante quase 1000 anos os resultados do pecado, compreendeu que havia misericórdia da parte de Deus ao dar fim a uma vida de sofrimento e tristeza. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que a morte acaba sendo um alívio para dar fim ao sofrimento e à tristeza do pecador. E não é eu e você tirarmos a nossa vida para acabar com isso. É o Senhor muitas vezes poupando o ser humano de vir cada vez mais de desgraça. Nós vemos quanto tempo vivia o ser humano antes do dilúvio. 900 anos. Para quanto vive hoje.
Olha como chegou o mundo à degradação daquelas pessoas que tanto viviam. É por misericórdia de nós que o Senhor não permite que vivamos mais tanto tempo, 900 anos. Porque talvez nós, cada vez mais, como é a tendência do ser humano, iríamos alimentar nossa natureza pecaminosa, nossa natureza caída. Iríamos cada vez criar mais raízes profundas no pecado e talvez já estivéssemos muito pior do que foram eles. É um erro supor que porque vivemos até uma prolongada idade, porque vivessem até uma prolongada idade, seu espírito tardiamente amadurecia. Suas faculdades intelectuais logo se desenvolviam, e os que acalentavam o temor de Deus e viviam em harmonia com sua vontade, continuavam a crescer em ciência e sabedoria durante toda a vida. Se pudessem colocar em contraste os ilustres sábios dos nossos tempos com os homens da mesma idade que viveram antes do dilúvio, mostrassem os primeiros grandemente inferiores, não só em força intelectual, como física. Assim como os anos do homem diminuíram e diminuiu sua resistência física, assim suas capacidades mentais se reduziram. Os antediluvianos eram muito superiores a nós. Pegar uma pessoa brilhante dos nossos dias, pegar aí os maiores cientistas que nós tivemos, pegar o Einstein, que é, vamos dizer assim, um dos mais conhecidos, pegar um antediluviano com a mesma idade do Einstein, colocaria o Einstein no chinelo como se ele fosse um bebezinho. Tinham muito mais força intelectual e física do que nós hoje. Como o pecado tem nos degradado, como o pecado tem destruído a vida e a saúde do ser humano. Os antediluvianos não tinham livros, não tinham registros escritos, mas com seu grande vigor físico e mental possuíam forte memória, capaz de aprender e reter aquilo que lhes era comunicado, e por sua vez transmiti-lo intacto à posteridade. E durante centenas de anos houve 7 gerações vivendo na Terra contemporaneamente, tendo a oportunidade de consultarem entre si e aproveitar cada uma dos conhecimentos e experiências de todas. Eles não tinham livros porque eles não precisavam, porque eles tinham uma boa memória. Diferente de nós hoje, você pegar a maioria das pessoas, tem uma memória fraquíssima. Uma coisa que nós vemos hoje, provavelmente daqui a um mês já esquecemos, talvez de uma semana. Alguns em dias e outros em horas esquecem do que viu. Imagina agora você ter acesso. Eu vou pegar um exemplo interessante. John Andrews, um dos pioneiros adventistas, o primeiro missionário na Europa, uma vez perguntaram para ele se a Bíblia se perdesse, se não houvessem mais Bíblias, se ele poderia ajudar. E ele disse: eu poderia ajudar, sim, na reconstrução do Antigo Testamento. Não por completo, mas poderia ajudar. Mas o Novo Testamento, eu poderia reproduzi-lo palavra por palavra. Imagina um homem dos nossos dias que tem todo o Novo Testamento em sua mente. Comparado ao antediluviano, ele teria não só a Bíblia por completa, palavra por palavra, mas ele poderia ter ali os dicionários bíblicos compreendendo, fazendo as conexões de cada verso. Enfim, uma mente extremamente superior. Ele poderia citar ali todos os escritos do Espírito de Profecia. Poderia... É uma mente muito difícil de imaginar.
é difícil de compreender, porque nós nunca vimos isso. Mas é exatamente aquilo que a fé nos mostra, né? Aquilo que nós não vimos, mas pela fé acreditamos pelas evidências que temos, né? Uma fé racional, pelo aquilo que o Senhor já nos mostrou até aqui. Eu acredito que toda a palavra é inspirada pelo Senhor. Se o Senhor disse que foi assim, então acreditemos, por mais difícil que pareça. Nós temos as profecias que dizem que o mundo vai acabar, que haverá um grande governo mundial em que as pessoas irão perseguir e matar aqueles que são fiéis a Deus. E nós olhamos para o mundo hoje e parece meio que impossível uma restrição de liberdade religiosa a esse ponto de não podermos adorar a Deus conforme nós cremos. Mas se assim o Senhor diz que vai acontecer, eu creio que vai. Não sabemos exatamente como que vai desencadear essas coisas, né? Temos algumas explicações, alguns detalhes que a palavra nos mostra, mas como vai chegar a esse ponto para, vamos dizer assim, mudar completamente o cenário como vemos hoje? Hoje nós falamos muito de liberdade religiosa. Nós temos pessoas envolvidas na política que falam de liberdade religiosa, as igrejas pregam de liberdade religiosa, e de repente, daqui a sei lá quanto tempo, 2, 3 anos, espero eu que breve, para que Cristo volte o quanto antes. Daqui a pouco tempo, ano que vem, se Deus quiser, para que Cristo volte logo. Vai acontecer, mas não sabemos como. E por isso devemos aproveitar esses momentos para nos aproximarmos mais de Deus, para pregarmos mais a palavra. Enfim, vamos prosseguir. Apesar da iniquidade que prevalecia, havia uma linhagem de homens santos que, elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, viviam como que na companhia do céu. Eram homens de sólido intelecto e de maravilhosos conhecimentos, tinham uma grande e santa missão: desenvolver um caráter de justiça, ensinar a lição de piedade, não somente para os homens de seu tempo, mas para as gerações futuras. Poucos apenas os quais preeminentes são mencionados nas Escrituras, mas durante todos os séculos Deus teve fiéis testemunhas, adoradores dotados de coração sincero. Muitos desses que viveram tanto antes do dilúvio quanto depois do dilúvio, fiéis, são mencionados nas Escrituras, viveram durante séculos, viveram, sei lá, às vezes próximos a nós, mas nós não os conhecemos, mas são fiéis testemunhas do Senhor, aqueles que são dotados de coração sincero. Quem sabe, se fosse escrita a Bíblia em nossos tempos, poderia estar o meu e o seu nome lá, ou não estar, mas sermos aqueles que ao nosso redor, na nossa esfera de influência, fomos aqueles que transmitiram a mensagem do Senhor com coração sincero, porque viveram uma vida verdadeiramente com Cristo. Pode ser eu e você, essas pessoas, e tem de ser se queremos estar na eternidade. Muitas pessoas que passaram por essa terra, sempre Deus deixou um povo fiel aqui. Não importa se você olha para todos os lados, se você não vê ninguém fiel, você não vê ninguém que represente a Cristo aqui, você tem que ser essa pessoa. Nós devemos ser essa pessoa. Essas pessoas que estão servindo fielmente ao Senhor, que estão se aproximando de Deus, que estão pregando o Evangelho. Sempre existiu esse povo. Mesmo antes do dilúvio, existia muitos ali que faziam. Nós temos nomes de alguns. Adão, depois da queda. Abel, que morreu. Sete. Enos, Enoque, Noé. Mas quantos outros que não teve ali? Que viveram fielmente, com o coração sincero, e que demonstravam o amor de Deus para com o mundo em seus dias. Durante aqueles anos, Enoque amara e temera a Deus e guardara os seus mandamentos.
fora um dos da linhagem santa, dos preservados da verdadeira fé, pai da semente prometida. Depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada, foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança e singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho. E a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai celestial. O infinito e insondável amor de Deus mediante Cristo tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite. E com todo o fervor de sua alma procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Percebam. Esse é um ponto importante. Enoque, ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre buscou a Deus. Ele sempre viveu em sinceridade. Mas no momento que ele foi pai, ele subiu um degrau. Ele começou a compreender e a ver em sua vida diária a dependência, o amor de um filho para com o pai, o amor de um pai para com o filho, a inocência do filho, confiante de que seu pai vai o guardar, vai o proteger, e ele com a cabeça de um pai de que ele faria de tudo para proteger o seu filho, e que amava sinceramente seu filho e faria de tudo pelo seu filho. Ter um filho, ser pai, ser mãe, nos permite compreender um degrau acima o amor de Deus para conosco. E quando ele compreendeu isso, ele começou a meditar no amor de Deus, no amor de Cristo, de dia e de noite. Mais importante, ele não só meditava, ele não só refletia, mas ele agora buscava levar esse conhecimento a outros. Perceba, nós temos contato com a palavra, nós aprendemos da palavra, nós nos aprofundamos na palavra, estudamos mais, meditamos mais, buscamos mais. Devemos levar agora essa mensagem a outros, para que outros possam ter esse conhecimento, esse entendimento. Não é só eu meditar, não é só eu estudar, não é só eu ter conhecimento para mim, eu preciso compartilhar esse conhecimento, eu preciso levar o amor de Cristo a outras pessoas. Porque da mesma forma como Deus me ama como filho, Ele ama aquele meu vizinho e outras pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso ficar achando que o superficial ou fazer as coisas só para mim é o suficiente. Eu tenho que levar o amor de Cristo a outros, porque Cristo ama. Como é que eu posso ver alguém que Cristo ama se perdendo e achar aquilo normal e ignorar? Não, eu preciso levar essa mensagem. Você está em caminho de trevas, Cristo te ama, Cristo quer te salvar. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família, em suas relações com os homens, como esposo, como pai, como amigo, cidadão. Foi ele um servo do Senhor constante e inabalável. Devemos ser filhos de Deus em todos os lugares. Não é na igreja, não é só na minha casa, é em todos os lugares. É no meu trabalho, é na padaria, é no mercado, é no trânsito, em todos os lugares. Sermos filhos de Deus em todos os lugares. Sermos um exemplo em todos os lugares. Agirmos como Cristo agiria em todos os lugares. Não devemos nos excluir do mundo. Perceba, olha,
Isso é importante porque nós falamos que não devemos nos associar ao mundo agora há pouco, que foi o que os filhos de Deus, no geral, acabaram fazendo, se envolveram em jogo desigual e começaram a pecar. E Enoque aqui está mostrando justamente este ponto. Não é para nos excluirmos do mundo, não é para abandonarmos o mundo, mas quando estivermos com o mundo, quando estivermos com uma relação com o mundo, devemos levar a Cristo ao mundo. Não é para eu me excluir com Deus numa caverna e ficar esperando Cristo voltar, porque senão eu vou me perder, porque eu não amo as pessoas lá fora. Eu não estou preocupado com elas. Mas é eu vir e advertir o mundo. Não é eu vir, me envolver e fazer, me acostumar e praticar as mesmas coisas que o mundo. É vir até o mundo e ter uma relação cordial com o mundo, advertir o mundo, levar Cristo ao mundo. Não é para me excluir e não é para eu me abraçar e fazer as mesmas coisas. Percebam aqui a diferença. Muitas pessoas em nossos dias ou querem se envolver demais, que trazem o mundo para dentro da igreja, ou muitas pessoas também se excluem ao ponto de que não querem nada, ao ponto de estarem completamente perdidas, achando que a salvação é só para mim, para minha casa, e deixa o mundo se perder. Esquecem que tem que pregar e levar o evangelho a todas as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. Poucos cristãos há que não seriam muito mais fervorosos e dedicados se soubessem que tinham apenas pouco tempo para viver, ou que a vinda de Cristo está prestes a ocorrer. A fé de Enoque, porém, tornou-se mais forte, o seu amor mais ardente, com o perpassar dos séculos. A minha fé, a minha vida com Deus não tem que ser com a proximidade da vinda de Cristo. Com o passar dos séculos, a fé de Enoque só se fortaleceu. Ele ficou cada vez mais próximo a Cristo. Talvez se soubéssemos que Cristo vai voltar logo, nossa fé fosse igual a de Enoque. Mas como nós não sabemos quando Cristo vai voltar, próximo eu digo, se Cristo fosse voltar amanhã, nossa, minha fé estaria igual a de Enoque. Estaria pregando, estaria meditando. Mas como eu não sei quando Cristo vai voltar, não vai ser... É meio... É chato, vamos dizer assim, falar isso. Ah, não vai ser daqui a uma semana. Porque nós sabemos os eventos que têm que ocorrer. Aí eu penso, não vai ser daqui a uma semana, não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a um ano, talvez. Mas os eventos finais vão ser muito rápidos. E talvez esses rápidos pode ser daqui a um ano e nós não sabemos. Como as coisas mudaram rápido lá no ano de 2020. Em poucas semanas, 11 de março de 2020, foi decretada a pandemia. E em poucas semanas estava todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo quando saía usando máscara e, enfim, assim por diante. Foi muito rápido. Como não sabemos que os eventos que faltam acontecer serão tão rápido quanto ou até mais rápido do que foi lá atrás que nós já vimos acontecer? Como não sabemos que isso vai acontecer tão rápido e Cristo vai voltar diante de nossos olhos, não vai dar tempo de nos prepararmos, não vai dar tempo de mudarmos, não vai dar tempo de ter esse fervor que Enoque tinha. Porque seríamos assim se soubéssemos a data, talvez. Aliás, se soubéssemos a data, não. Se soubéssemos que é logo ali, uma semana, 2 dias, 3 dias. Porque se pensássemos que fosse daqui a 6 meses, também tem bastante tempo ainda. E ia viver minha vida mais ou menos como eu vivo hoje, a vida de mornidão de Laodiceia, em que Cristo está a ponto de vomitar-nos. Porque achamos que somos ricos, abastados, porque temos tudo, temos conhecimento, temos a palavra, temos igrejas. Mas quando na verdade não temos nada, somos pobres, cegos, nus, completamente miseráveis, porque achamos que temos, porque achamos que somos cristãos
E na verdade não somos nada, somos apenas pó. Somos apenas pecadores perdidos, achando que estamos salvos, porque vivemos como perdidos. Porque não vivemos como salvos. Porque a vida de um salvo é a vida na eternidade. Uma vida de adoração a Deus, uma vida de amor a Deus, uma vida de comunhão com Deus. Uma vida em que eu amo o meu próximo, então eu não vou deixar ele se perder. Isso vai me incomodar. Em uma vida em que o pecado não existe mais, então não posso achar normal, normalizar, não pode ser comum. Ver a morte não pode ser algo banal, tem que ser uma coisa que me dói. Mas isso já não é assim entre nós. Estamos em 40 minutos, vamos pular para o último texto aqui. Em meio ao mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque. Aqui a gente pode falar, pode trocar o nome de Enoque. Em meio ao mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Alan, viveu Maria, viveu José, viveu João, viveu Mário, viveu a Ana. Em meio ao mundo condenado à destruição, nós estamos vivendo. Viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. Será que nós estamos vivendo essa... Lembre-se, nós temos aqui no canal todo o livro A Vida Devocional de Enoque, que a gente vai fundo em cada detalhe. Mas presta atenção nisso. Enoque viveu uma vida de íntima comunhão com Deus e não foi lhe permitido cair sob o poder da morte. Aqueles que verão Cristo voltar não vão cair sob o poder da morte. E, para não cairmos sob o poder da morte, então devemos ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Será que essa tem sido a minha e a sua vida? Uma vida de íntima comunhão com Deus? Uma vida em que, quando Cristo voltar, poderemos estar de pé contemplando o nosso Salvador? O caráter piedoso desse profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá. E a iniquidade já está prevalecendo em nossos dias. E talvez o que falta para Cristo voltar não é decreto dominical, não é imagem da besta. O que falta para Cristo voltar é ter um povo que vai ficar de pé quando Cristo voltar, um povo que vive uma vida de íntima comunhão como Enoque viveu. Porque não adianta Cristo voltar e não ter uma pessoa de pé contemplando o Salvador, que está aguardando isso. E só aqueles que estão vivendo uma vida de íntima comunhão com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida transformada, uma vida que não se conforma com o pecado do mundo, uma vida que aqueles que choram, gemem, que clamam pelos pecados que vêm dentro da igreja, que não estão conformados com as coisas que estão acontecendo. Uma vida daqueles que querem mudar, que querem ver uma transformação que o Espírito Santo fará em nós. Talvez Cristo não voltou porque esse povo ainda não existe. Cabe a mim e a você mudarmos as nossas vidas para que isso se cumpra em nós. Mas como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração e conformidade com a sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, advertirão o mundo da segunda vida do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo condenarão os pecados dos ímpios.
existe esse povo hoje, um povo puro de coração, que anda em conformidade com a vontade do Senhor e que reflete a semelhança de Cristo. Falta a imagem da besta, falta decreto dominical, falta pregação do evangelho no mundo. Mas se esse povo não existir, nada disso há de acontecer. Cabe a mim e a você nos transformarmos, nos entregarmos, buscarmos ao Senhor, contemplarmos ao Senhor, para que isso se cumpra na minha e na sua vida. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem pedido de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos mais uma vez com o nosso Senhor. Graças, Pai, por mais esse dia, por mais esse estudo. Pai querido, nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, a fazermos a Tua vontade, Senhor. Por favor, Senhor, põe em nós um coração puro e inabalável. Transforma o nosso ser, Senhor amado. Que possamos, Senhor, ser cada vez mais semelhante a Cristo, que não nos conformemos com o pecado, Senhor amado. Que as nossas mentes sejam transformadas pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor amado. Pai querido, por favor, que possamos ser o povo que estará aqui de pé quando Cristo voltar. Mas para isso precisamos da Tua atuação em nossas vidas. Fazer uma obra que somos incapazes de fazer por nós mesmos, Senhor amado. Por favor, transforma o nosso ser. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Senhor amado. Que possamos, Senhor, ser verdadeiras testemunhas fiéis do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua bondade sobre cada um de nós, Senhor amado. Por favor, nos ajude, Senhor, a fazer o Teu querer. Pai querido, por favor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor amado. Por favor, Pai querido, cuida de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.